Bem-vindos a mais uma aula aqui do Estação Pimpolhos. Hoje nós temos aula de História. Se você veio procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho, ó, no cardzinho. É só você procurar na playlist, assistir a sua aula, ok? Aproveita aí, já deixa o seu like, que a aula de hoje está muito boa. E também fica atento que nós temos ali a nossa frase secreta para deixar nos comentários. Beleza? Dito isso, vamos para a aula. Para a nossa aula de hoje, vamos usar o nosso livro de história ali do quarto ano, o livro Novo Pitangá. Então, vou deixar aqui ó, a leitura base, que é a leitura do livro didático, no capítulo 3, as unidades 3, 4 e 5. Sim, hoje nós vamos trabalhar 3 unidades, que vai das páginas 76 até 85, ok? Tudo isso aí está especificado lá no plano de aula que eu já enviei no grupo dos pais. É só olhar lá, qualquer coisa, pausa o vídeo, olha aqui. Para o vídeo agora, vai ler essas páginas e depois você volta aqui a assistir o vídeo. Ou então assiste todo esse vídeo e depois que você terminar de assistir, vai ler todas essas páginas porque elas são importantes também, ok? Então vamos nessa. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre essas regiões aqui do Brasil, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também vamos falar do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram os estados que mais receberam imigrantes, né, na época que nós vamos falar agora, certo? Sempre lembrando que nós moramos aqui, ó, onde está esse pontinho vermelho, mais ou menos por ali fica a cidade de Francisco Beltrão, e nós vamos começar a descobrir como que essa região, principalmente a região sul e sudeste, começou a ser colonizada, né, dos imigrantes que vieram dos outros países, que a gente já falou aí na aula passada de história. Né? A gente falou sobre as origens dos nomes, que as pessoas vieram de outros países, da Itália, da Alemanha, de Portugal e também algumas do Japão. Então nós vamos falar sobre tudo isso hoje e descobrir como que esses imigrantes viviam aqui no Brasil e como que foi essa colonização, né, esse processo de povoamento. Então vamos começar lá no capítulo 3, unidade 3, a vida nas fazendas de café. Então aqui para começar nós temos uma foto de uma vila, né, que são casas de imigrantes lá no estado de São Paulo em 1923. Né, nós podemos ver aqui na parte de baixo da fotografia algumas pessoas na frente dessa casa maior. Ali na ruazinha que passa nesse povoado também tem uma casa. Se a gente for ver, né, não é que nem hoje que são várias ruas, né? Ali tinha bastante mato, tinha aliás, poucas casas e poucas ruas também, né? Era uma rua principal e alguma vez ou outra alguma outra ruazinha. E esse local aí acabou virando uma das maiores cidades, né, da América do Sul. Então, imagine a dimensão, né, desse crescimento. E essa foto está aqui ó, na parte de baixo dessa folha, escrita assim, ó, Livro Didático Novo Pitangá, História, página 76. Então, essa mesma imagem está lá na página 76 do livro. Vamos falar então como era a vida nessas fazendas, né, de café. Se vocês estão lembrados, na aula passada, o prof falou sobre como os imigrantes chegavam lá dos países que vinham, paravam nas pousadas de imigrantes, comiam, dormiam e aí eram contratados, né, faziam ali mesmo os seus contratos de trabalho, que muitas vezes não eram bons para ele, né? A gente vai ver hoje por que esses contratos não eram bons, o que eles tinham que fazer nos seus trabalhos. Então vamos começar assim, ó. Nós temos aqui dois relógios, um apontando às 5 da manhã e outro às 5:30 da tarde. E esses relógios indicam o horário que esses trabalhadores faziam em média. Então eles começavam às 5 da manhã, né? E é começar a trabalhar, não é levantar às 5 da manhã. É começar a trabalhar às 5 da manhã, trabalhavam até às 5:30 da tarde. Aí eles tinham duas pausas. Eles tinham 30 minutos para o almoço e esse almoço acontecia mais ou menos às 9:30 da manhã. Né? Então eles já tinham trabalhado ali 4 horas e meia, daí eles iam almoçar
que hoje é o horário que a gente normalmente toma um café, né? Aliás, é o horário do recreio da escola, então esse horário ali eles já estavam almoçando. E ao meio-dia, eles paravam 15 minutos para tomar um café, né? Mas é só um café mesmo, não é tomar um café da manhã, é para tomar um café mesmo, o líquido café. E era essa a pausa que eles tinham. Então, de todas as horas que eles trabalhavam, eles tinham 45 minutos só de pausa. E aí, no total, eles trabalhavam 11 horas e 45 minutos todos os dias, né? Alguns trabalhavam aí, dependendo da fazenda, 6 dias por semana, e em outras fazendas ali era 7 dias por semana mesmo, era sem parar. E todo mundo ajudava ali, não importa se era criança, se era mulher, se era homem, todo mundo ajudava a trabalhar. Claro que para os homens ali a atividade ia mais tempo, né? Então homens e mulheres trabalhavam esse horário. As crianças trabalhavam um pouco menos, tá? Porque não aguentavam, tal, né? Mas esse era mais ou menos o horário padrão de trabalho dos imigrantes nessa época, nas fazendas. E aqui nós temos uma foto de uma fazenda de café. Então, todas essas árvores que vocês estão vendo aí em volta são árvores de café, são pés de café. E ele dá umas frutinhas, né, vermelhinhas ali. E aí tem essa estradinha, e aí na direita e na esquerda tem outras estradinhas com mais pés de café. E se vocês repararem aí, tá a família inteira trabalhando, ó. Nós temos aqui na direita da imagem uma criança é, trabalhando, no lado esquerdo aqui também dá para ver algumas crianças, homens, mulheres, todo mundo colhendo café. E aí, essa aqui é uma foto que é imigrantes na colheita do café lá em São Paulo. São Paulo foi um estado muito forte na colheita de café, certo? E aí essa foto foi tirada do Diário do Turismo de 10 de novembro de 2015, né? Tinha uma reportagem lá e tinha essa imagem aí que foi tirada muitos anos antes. Então vamos falar como que era esse trabalho. Então cada família era responsável por uma quantia de pés de café, né? Normalmente era entre 2.000 pés de café que um homem conseguia cuidar e as mulheres mais ou menos de 1.000 pés de café. E como o prof falou, as crianças também ajudavam no trabalho, né? E os colonos eles podiam plantar milho ou feijão para o seu próprio sustento. Só que eles tinham que plantar ali no meio dos pés de café mesmo, né? Normalmente era ali entre um pé de café e outro ali, eles plantavam o seu milho, o seu feijão. Só que os demais produtos eles tinham que comprar no armazém, que normalmente ficava lá na fazenda que eles moravam e era do próprio fazendeiro. Se alguém não sabe o que é uma fazenda é uma propriedade rural muito grande, né? Porque aqui nós não temos muitas fazendas. Aliás, acho nem sei se a gente tem fazenda em Beltrão. Né? Mas a fazenda uma propriedade rural muito grande. É tão grande que para você ir de um lado para outro dela, você tem que ir de carro, né? Ou a cavalo. Não dá para ir a pé, mas você vai levar muito tempo. Então, eram propriedades enormes rurais, e aí nessa propriedade tinha ali a casa do dono da fazenda e tinha também as casas dos trabalhadores, que nós vamos falar daqui a pouco sobre essas casas. E tinha um armazém, né? Porque como era muito longe da cidade, né? Que a cidade deles era bem, bem distante e não era que nem é hoje, né? Hoje você vai ali, cada bairro tem pelo menos um ou dois mercados, tem farmácia, tem essas coisas. Antigamente não tinha, então ficava todas essas coisas no armazém. Então precisava de sal, de farinha, de açúcar, era tudo você tinha que ir lá no armazém e comprar. E todos esses produtos ficavam nesses armazéns e as pessoas que trabalhavam lá tinham que comprar desse armazém, porque não dava para eles ir em outra fazenda ou ir para a cidade para comprar, né? E como era do próprio fazendeiro, então vamos supor que ele pagava ali R$ 10, não era reais a moeda da época, tá? Vamos dizer que ele pagava R$ 10 num produto, ele ia cobrar lá na fazenda 40, R$ 50, e aí era muito, muito caro. E as pessoas, quando compravam, normalmente elas ficavam endividadas, porque não tinham o dinheiro aí para pagar.
Então tá aqui, ó, os colonos geralmente não conseguiam pagar pelos produtos do armazém e ficavam com dívidas, né? Então tinha que ir lá comprar 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha. Claro que era bem mais, porque as famílias eram maiores, mas aí o dono da fazenda falava, não, vai lá, anota no caderninho, no fim do mês você paga. Só que aí os colonos compravam e não conseguiam pagar porque era muito alto o preço, né? Não tinha uma tabela dizendo, ah, feijão vai custar R$ 5. Paguei R$ 5. Não dava lá, o fazendeiro colocava o valor que ele queria. E as ferramentas que eles usavam para trabalhar também eram cobradas. Então, se tinha uma enxada, precisava comprar uma enxada para trabalhar, ele tinha que ir lá no armazém e comprar essa enxada. Né? E ainda alguns colonos enfrentavam maus tratos dos fazendeiros e capatazes. Os capatazes, né, ou o capataz, é a pessoa que fica ali cuidando para ver se o colono está trabalhando direito. Né? Os fazendeiros não ficavam fazendo isso. Quem fazia isso eram os capatazes. Por isso, muitos colonos iam para outras fazendas para buscar melhores condições de vida. Ah, essa fazenda aqui está ruim, vamos mudar, vamos todo mundo aqui da família para outra fazenda que lá deve ser melhor. E ainda outros iam tentar a vida na cidade. E é bem sobre isso que fala a unidade 4 do capítulo 3, né? Que são os imigrantes nas cidades. Então aqui nós temos uma foto dos imigrantes italianos trabalhando em uma fábrica. Essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, né? Eu retirei ela do site do IBGE Brasil 500 anos. Então nós temos aí, né, os imigrantes trabalhando numa fábrica. Eu não consegui descobrir do que é essa fábrica, mas nós podemos ver claramente que é uma fábrica. E se a gente olhar bem, ela não é muito bem iluminada, né? Então as condições de trabalho não eram das melhores. Então olha só, a família inteira trabalhava, inclusive crianças menores de 12 anos trabalhavam aí nessas fábricas. Então hoje vocês, se vivessem naquela época, provavelmente trabalhariam numa fábrica. E as condições de trabalho eram ruins, não é que nem hoje. Hoje as condições de trabalho são bem melhores do que na época. Então o que acontecia antigamente? As fábricas tinham pouca ventilação, acontecia muitos acidentes, né? De gente cortar a mão fora, de prensar a mão numa máquina, qualquer tipo de acidente de trabalho que vocês imaginarem, aí acontecia bastante na época. Né? Além disso, os salários eram baixos e as jornadas de trabalho eram longas. Né? Então, uma pessoa podia trabalhar até 16 horas por dia, né? Aliás, 16 horas por dia, e isso 6 vezes por semana ou 7 vezes por semana, de repente, dependendo aí da fábrica. Né? E ainda não tinha direitos trabalhistas, então você trabalhava, mas você não tinha direito a se aposentar, não tinha direito a férias, não tinha direito, as mulheres não tinham direito ao auxílio maternidade, né? Todos esses direitos que hoje temos e que infelizmente cada vez mais estamos perdendo de novo, naquela época não tinha nada disso. Aqui nós temos uma foto, né? Vocês podem ver ali que tem um monte de roupa estendida, várias pessoas reunidas, né? Pode ver ali que tem 3 telhados, então de 3 habitações. Isso aqui é um cortiço, né? Um cortiço na Rua do Senado, no Rio de Janeiro, também em 1906. Eu retirei essa foto do Museu da Imagem e Som. Se vocês olharem bem, esses cortiços aqui eram para várias famílias, né? Então tinha muita roupa ali. Vamos falar sobre isso agora. Então o que tinha nesses cortiços? Um banheiro e uma cozinha para várias famílias. Então olha só, aquele espação ali que vocês vêem, nossa, são 3 casas, não eram 3 casas, na verdade eram vários quartos, né? Vamos pensar que morava ali 5 famílias, mas para essas 5 famílias tinha um banheiro e uma cozinha. Se fosse hoje, talvez até desse meio certo, porque hoje as famílias são menores. Mas naquela época era muito comum ter vários filhos, né? Então cada família tinha ali 6, 7 filhos. Então, digamos que for 5 famílias com 6 filhos, já dá 30 pessoas morando ali num cortiço e 30 pessoas para um banheiro só e só uma cozinha.
né? Então era um negócio bem tenso de morar. Quartos pequenos e mal ventilados, né? Então não era um quarto para cada pessoa, não, né? Se morava 30 pessoas, não tinha 30 quartos ou 20 e poucos quartos, né? Às vezes para 30 pessoas tinha 10 quartos, então tinha que dormir em 10 num quarto só, para poder caber todo mundo aí nesses lugares. E mal ventilados, né? Não era uma janela grande, era uma janela basculantezinha, bem pequena. Era bem complicado mesmo morar nesses cortiços. E aqui nós temos uma foto da Rua 6, na Vila Maria Zélia, no estado de São Paulo. Né? Eu tirei do Informativo Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, de julho e agosto de 2008. Né? O que era que era aquela vila ali que o prof mostrou, aquela rua? Né? Ela era uma vila de trabalhadores. Né? Ela tinha muitas vantagens com relação às outras. Ela era perto das fábricas, tinha 2 ou 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal, né, para uma família só. Então era quase como uma casa que a gente conhece hoje, né? Era uma casa maior. Só que ela tinha um aluguel muito, muito caro, né? Então os donos das fábricas faziam essas vilas, ó, aqui cabe 10 famílias nessa vila aqui, ó, vai ter 2 ou 3 quartos em cada casa, sala, cozinha, banheiro, quintal. Só que eles cobravam muito caro o aluguel, muito, muito caro. E aí os trabalhadores normalmente não conseguiam alugar essas casas, né? Não era vantagem para eles. Quem alugava acabava se endividando, assim como se endividava lá na fazenda, no armazém. Então, muitas vezes as famílias optavam por morar nos cortiços que a gente viu a foto na outra, na outra guia ali. Então aqui nós temos uma foto de uma sapataria. A foto é da sapataria A Bota Palmeirense. Ela ficava na rua 15 de novembro, em Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo, em 1906. Essa sapataria não existe mais, agora tem outras coisas nesse prédio aí. Funciona outros estabelecimentos. Eu tirei essa foto aí de um blog da família Polini. Né? A família Polini era o homem que fundou essa sapataria, era dessa família. Né? Que fica lá em Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo. Tá? Então vocês podem, é uma foto bem antiga mesmo, tá até meio estragada. Se vocês repararem bem, tem algumas pessoas ali nas portas do estabelecimento. Então por que o prof trouxe aquela foto? Porque nas cidades também havia colonos que trabalhavam em empresas menores, né? Em marcenarias, em alfaiatarias, em sapataria, padaria, etc. e tal. Alguns trabalhavam por conta própria, né, executando serviços, né, como pedreiros, eletricistas, carpinteiros. Então o trabalhador saía lá da fazenda é, e sabia fazer alguma outra coisa. Eu sei mexer com a luz, então vou ser eletricista. Eu sei consertar calçados, então vou virar sapateiro. Eu sei costurar, então vou virar alfaiate. Né? Ou vou montar uma vendinha para mim, ou vou trabalhar nessas vendinhas. Porque eram poucas as pessoas que conseguiam juntar dinheiro, né, para montar o próprio negócio. Né? A maioria, assim como é hoje, né, a maioria trabalha para outras pessoas, não tem o seu próprio negócio. Então nós tínhamos ali 3 tipos de trabalhadores. Os que trabalhavam, aliás, 4, né, nas cidades. Os que trabalhavam nas fábricas, os que trabalhavam nas empresas menores, os que trabalhavam por conta própria, fazendo alguns outros serviços, e os donos dessas empresas menores. Agora, no capítulo 3 da unidade 5, vamos falar sobre a imigração e o povoamento do Brasil. Então, essa foto aqui é a da colônia Dona Isabel. Ela foi tirada em 1915. Né? Essa colônia deu origem para a cidade que hoje é conhecida como Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. É uma cidade muito famosa. Eu retirei essa foto lá do site da prefeitura de Bento Gonçalves. Se vocês olharem bem, né, já tinha alguns prédios maiores aí, olha só, tinha bastante gente. Eu não consegui pegar que evento que era isso, não consegui descobrir,
mas provavelmente era algum evento político, né, acontecendo, talvez as eleições, talvez o discurso de alguma pessoa, ou sei lá, talvez um show, eu não consegui realmente descobrir o que era. Então, se a gente for pensar, a imigração para o Brasil começou bem antes dos imigrantes que trabalharam nas lavouras de café, né? Esses imigrantes começaram a vir para cá mais ou menos ali no fim, bem no finzinho do século XIX, comecinho do século XX, né? Mas antes disso já vinham outras pessoas, né? Por exemplo, em 1819, há 200 anos, um grupo de imigrantes suíços veio para o Brasil e ficou ali em Nova Friburgo, que hoje é o estado do Rio de Janeiro, né? E logo ali em 1822, no ano que o Brasil se tornou independente, né, o governo brasileiro resolveu incentivar a vinda de imigrantes. Então começou a veicular propagandas nos outros países para conseguir colonizar o Brasil, povoar o Brasil. E o principal objetivo era ocupar a região sul do Brasil, né, que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é o estado onde a gente mora. Aqui nós temos alguns cartazes, então, de incentivo à imigração para o Brasil. Aqui do lado esquerdo nós temos um cartaz italiano, que naquela faixa está escrito assim, ó, Terra no Brasil para os italianos, né, numa tradução mais ou menos feita aí. Embaixo do navio está escrito assim, venha construir o seu sonho com a família. Então era um convite realmente para as pessoas virem para o Brasil morar é, com a sua família inteira. Tá escrito bem embaixo ali, ó, um país de oportunidade, clima tropical, vida em abundância, riqueza mineral. No Brasil pode ser que o seu castelo, né, que o seu castelo esteja ali, o governo da terra e os utensílios para todos. Então era isso que começou a veicular ali nos países da Itália, em próprio Portugal, na Alemanha. E aí nós temos também um cartaz do Japão, olha só, né, para o Japão imigrar aqui para o Brasil, para os japoneses imigrarem. Né? Nós vamos ver ali mais para frente numa atividade que os japoneses têm uma colônia bem forte ali em São Paulo, no norte do Paraná também, mas dos povos maiores que vieram para o Brasil, ele é o povo que menos veio, né? Vieram cerca de 86 mil japoneses para o Brasil, né, até 1929. Os italianos, os alemães, poloneses vieram mais do que os japoneses. Então, para vocês verem como realmente teve essas campanhas, né, para vir gente que morar no Brasil para povoar a região sul. Então, no sul do Brasil, o povoamento foi feito através de colônias. As colônias eram áreas determinadas pelo governo e divididas em lotes. E esses lotes eram doados ou vendidos para os imigrantes. Eles ficavam em lugares isolados e com acesso bem difícil, então os imigrantes precisavam trabalhar bastante para cultivar as lavouras, derrubar as matas. Né? Aqui, Beltrão, por exemplo, começou com a Colônia Agrícola Nacional General Osório. E cada letra dessa frase que o prof disse agora, da Colônia Agrícola Nacional General Osório, forma Cango, que é o nome do nosso bairro, o nome do bairro aqui da nossa escola. Então, o nosso bairro foi formado pela colonização realmente, né? É uma Colônia Agrícola Nacional General Osório. Veio para cá, se instalou na nossa região e começou a formar nossa cidade, algumas cidades vizinhas aí. Antes da gente continuar, vamos falar aí a frase secreta, né? Já estamos aí com um bom tempo de vídeo, 24 minutos. Então a frase secreta é: eu sou descendente de. E aí você vai pôr entre parênteses, aliás, vai pôr aí no lugar dos parênteses qual é a sua descendência. Se eu fosse escrever, eu colocaria: eu sou descendente de alemães. E aí você pode escolher uma descendência sua, porque a gente normalmente tem mais de uma, né? Pode ser alemão com italiano, pode ser italiano com japonês, pode ser japonês com português.
Escolhe uma das suas descendências e coloca lá nos comentários. Eu sou descendente de... E colocou de alemão, de italiano, de japonês, de brasileiro mesmo. Você que vai dizer do que você é descendente. Beleza? Feita a frase secreta, vamos continuar a aula. Aqui nós temos uma foto da Vila Marrecas. E a Vila Marrecas, atualmente, é a cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Né? Então, que é a nossa cidade. Então, nós começamos aí a nascer através da Cango, né, que aí o prof já falou, Colônia Agrícola Nacional General Osório. Aí viramos Vila Marrecas, né, e é por isso que o nosso time de futsal aqui na cidade se chama Marreco, porque era a Vila Marrecas. E a Vila Marrecas também deu o nome aí para o nosso rio, que é o Rio Marrecas. Agora eu não estou lembrado se é a vila que deu o nome para o rio ou se é o rio que deu o nome para a vila. Acho que é o rio que deu o nome para a vila. Acho que do Rio Marrecas surgiu a Vila Marrecas. E essa foto eu tirei lá do site da prefeitura do Francisco Beltrão. Olha só, esse aqui é mais ou menos o centro da nossa cidade hoje, né? Então é lá onde tem o calçadão e a Cango, imagine. Nem dá para dizer que essa cidade, que esse lugar aí é o mesmo lugar que é hoje, né? Então vamos para as nossas atividades. Você vai lá no livro, na página 86. Nós vamos fazer as atividades número 1, letras A, B e C. Todas essas letras estão na página 86. Então, lá no livro, vocês vão ter um gráfico parecido com esse aí. Os números são exatamente os mesmos, só a apresentação do gráfico que é um pouco diferente. Então, o gráfico abaixo representa o número aproximado de imigrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 1872 e 1929, distribuído de acordo com a nacionalidade. Então, se você for olhar aqui, ó, nós temos os alemães, temos, deixa eu aprofundar a cor aqui, ó, alemães, os espanhóis, não funcionou para mim meu marca-texto aqui, deixa eu ver aqui, vou ter que circular, aí, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses e outros, que aí conta polonês, francês, aí de vários outros lugares do mundo. Então, olha só, tá dizendo aqui quantos alemães vieram para o Brasil entre 1872 e 1929. Então, 165 mil alemães. Espanhóis, 574 mil espanhóis. Italianos, 1.479.000 italianos. Japoneses, 86 mil japoneses. Portugueses, 1.195.000 portugueses vieram. E aí os outros somados, né, de vários países, 606 mil pessoas. Então, vocês podem ver que nós somos um país com muitas culturas diferentes, né? Então, porque quando os alemães vêm para o Brasil, eles vêm trazendo a cultura deles, os italianos mesma coisa, os espanhóis também, japoneses, portugueses. Cada lugar trouxe um pouco da sua cultura para o lugar que ele foi morar. Então, os italianos, por exemplo, trouxeram aí a cultura de consumir massas. Os alemães também, a gente consome cuca, consome essas coisas por causa dos alemães. Então, cada um desses imigrantes trouxeram a cultura do seu país. E é por isso que nós somos um povo tão diversificado aqui no Brasil. Nós somos, na verdade, uma mistura de vários outros povos, certo? Mas esse gráfico aqui é da questão 1. A letra A da questão 1 diz o seguinte: qual é o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 1972 e 1929? Então tem que olhar lá no gráfico e ver qual que é o maior grupo, de qual país veio os imigrantes que chegaram ao Brasil, o que mais vieram pessoas. Letra B. Entre os grupos representados no gráfico, qual é o menor grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre 1872 e 1929? Então também olha no gráfico e vê qual é o menor grupo. Letra C.
Preencha a tabela abaixo com base nos dados do gráfico. Registre a nacionalidade e o número correspondente de imigrantes, ordenando-os do maior para o menor grupo. Então, vai olhar lá no gráfico, vai ver qual é o maior grupo, vai colocar aqui. É tal. Escreve aqui. E aí o número de imigrantes que vieram. Foram tantos mil imigrantes, ou tantos milhões de imigrantes. Tá. Aí assim vai fazendo. O próximo grupo, foi esse aqui. Tantos mil imigrantes. E assim vai construindo do maior número de imigrantes para o menor número de imigrantes. E tudo isso você vai fazer lá no teu caderno. Então vai colocar lá, número 1, letra A. Esse não aqui não é para copiar, tá? Esse aqui é a resposta. Claro que você não vai pôr essa resposta, mas aqui o prof não vai dizer a resposta para vocês, então eu coloquei esse não aqui só para vocês saberem que é para escrever a resposta. Então, número 1, letra A, coloca a resposta. Número 1, letra B, coloca a resposta. Número 1, letra C, desenha a tabela, coloca a resposta aqui também. Ok? Então não precisa copiar toda a questão, é só colocar lá. Número 1, letra A, põe a resposta. Número 1, letra B, põe a resposta. Número 1, letra C, faz a tabela, coloca a resposta. Certo? E também não esquece de, antes de você fazer isso, tem um cabeçalho para copiar que eu mandei lá no PDF no grupo dos pais. Certo, pessoal? Então, é isto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela ficou bem comprida, mas é porque eram 3 capítulos que a gente estava fazendo da mesma unidade, né? Então, se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, mesmo que seja comprido. Não esquece de ler o texto base se você ainda não leu, né? Se você não leu ainda, termina o vídeo aqui, vai correndo lá para ler o livro. E se você já leu, acho que você entendeu melhor esse vídeo. Beleza? Eles são complementares, então tem que fazer os dois, a leitura e assistir o vídeo. Beleza? Faz as atividades lá no caderno. Na próxima aula a gente corrige elas. E espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima aula. Tchau! Está